Eu quero colocar, tem uma pergunta para fazer para você, muito importante, que as pessoas comentam, mas eu vou aproveitar aqui, até a Elisângela colocou aqui uma pergunta, né? Assim, né? Jesus pagou todo o nosso pecado na cruz, venceu a morte do pecado. Mesmo entendendo que Cristo pagou tudo, nós cremos nisso. Mesmo assim, pecamos, por que continuamos pecando? Mesmo Jesus tendo pago esse pecado, por que continuamos pecando? A pergunta é muito importante porque mostra para nós que nós carregamos uma natureza adâmica, uma natureza caída, uma natureza de desobediência. Deus deu para Adão e Eva uma ordem, uma única ordem. E para Adão e Eva não serem um robozinho feito por Deus, ele deu para eles uma condição de viverem no jardim com tudo que eles podiam desfrutar, exceto uma árvore, o fruto daquela árvore. Então, a desobediência, que a partir daquele livre arbítrio que eles tinham, eles desobedeceram a Deus. E a desobediência gera consequências. As consequências são inevitáveis. Por isso que no mundo há muitas dores, muitas aflições, crianças sendo abusadas, pessoas fazendo coisas absurdas, adultos fazendo coisas absurdas com outros adultos. Acredito que o canal não permite, né, falar essas coisas, mas acredito que todos estão entendendo o que eu estou dizendo. O mal é consequência da desobediência de Deus. A desobediência com ele, com o Pai, geram todas as consequências. Então, essa natureza caída, ela vem se arrastando, passou por Noé, Nimrod ali, quando constrói, e depois vem, aí separa Abraão, Isaac, Jacó, para ser uma nação predestinada para anunciar Cristo, anunciar Deus, e através desse anúncio eles falharam, a videira, a primeira videira falhou, os ossos ficaram ossos secos, virou um vale de ossos secos. Mas Deus ia trazer de volta o rebento, o broto, ia refazer de volta e trouxe de volta, trazendo em Jesus Cristo e fazendo um novo povo. Um povo aonde alcançou também os gentios. Então, por que pecamos? Porque nós temos a natureza de Adão e Eva. Por que, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, nós pecamos? Porque nós temos uma natureza caída. Por isso que Jesus disse, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue as suas paixões, as concupiscências, as volúpias desse corpo, desse corpo que a gente carrega, e crucifique essa cruz todos os dias. E se alimente do que é espiritual, se alimente das escrituras sagradas, da Bíblia, não como contendo, mas como sendo. Ela é a palavra, como regra, como fé, como prática. Não como pretexto, mas como fé. Você confia que Deus inspirou aqueles a escreverem estas palavras e nela contém a palavra através de Jesus Cristo, dizendo assim, de uma forma que todos possam compreender. Ela é a palavra porque ela carrega Cristo dentro dela, o Jesus que nós conhecemos no Novo Testamento. As pessoas não entendem assim, para ficar mais claro, como que nós, até a Jéssica colocou aqui, né? Só na glorificação do corpo deixaremos de pecar, né? Que as pessoas não entendem. Como que pode? Aquele irmão ali é crente, aquele irmão ali, vamos supor, né? Fala em línguas, mas ele continua mentindo, enganando, porque, tipo assim, tem os frutos da carne, que é tudo isso, né? Os pecados, e o fruto do Espírito. Nós devemos alimentar o fruto do Espírito, que é oração, jejum, consagração, né? Você louvando, orando a Deus, porque nós saímos um pouquinho da presença de Deus, é que nem tem a passagem, né? Nós somos, entre aspas, que nem porcos, né? Nós saímos um pouquinho da presença de Deus, nós corremos para ir para lavagem, para lama, nós queremos estar sempre ali no meio daquilo ali, né? É isso, mais ou menos? Exatamente, Júnior. Mais ou menos não, é exatamente isso. Em Gálatas, Paulo fala sobre isso, o apóstolo. Ele fala dos frutos, né? Dos frutos não, ele fala das obras da carne. E ele diz tudo ali, tem uma lista. Tudo que a carne faz. Isso faz, sem a gente querer, ela faz. Agora, o fruto do Espírito Santo são aqueles 9.
é o fruto, né? Porque o Espírito Santo é um. Nesse fruto do Espírito Santo se desenvolve 9 itens. Então, nós fazemos, no mínimo, como o apóstolo também disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal, que eu sei que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Como que a gente faz? Com orgulho, com a raiva, com a inveja, com a soberba, com o medo, muitas vezes, com a luxúria, com a preguiça. Com esses vícios emocionais, com essas paixões emocionais que desencadeiam em ações, em atitudes, elas nos afastam de Deus. Só que o arrependimento nos leva todos os dias para a cruz. No pé da cruz nós entregamos aquilo que nós falamos, fazemos, nos arrependendo todos os dias, renunciando todos os dias, negando a si mesmo todos os dias. Não é pagando parcela de um terreno, é renunciando porque Cristo vive em mim. E eu quero ter esse relacionamento com Ele todos os dias. É discernir o que é verdadeiramente valioso em nossas vidas e a urgência de buscá-lo, buscar Cristo nessa urgência. E eu pergunto a todos que estão vendo e ouvindo agora, quais são as suas prioridades? Daqueles 2 homens, o vendedor e o homem comum, foi uma descoberta, uma decisão e uma ação, uma atitude. Descobriram, decidiram renunciar, vender tudo e adquirir, entrar, acessar. Então, essa busca que esses homens estavam fazendo é a busca pela oportunidade. O povo de Israel, todo o povo de Israel esperavam Cristo. Então, eles buscavam Cristo. Por isso que eles se confundiram algumas vezes. Quando Cristo estava dizendo, o Filho do Homem está aqui, o reino está entre vós, apareceu a oportunidade. E muitos renunciaram. Muitos renunciaram. É uma observação importante, porque isso acontece muito por uma igreja, infelizmente, que deixa a desejar no ensinamento, que o cristão sofre muito dentro da congregação por causa disso, que a moça falou aí. Puxa vida, eu estou na igreja, congrego todo dia, e o que acontece? Eu não consigo deixar de pecar, e aí ela começa a se autocondenar. Ah, Jesus não me ama, eu vou parar de ir para a igreja, vou parar de servir a Deus, porque eu peco direto, então por isso a palavra não cumpre, por isso que as promessas não cumprem, e aí ela vai entrando numa depressão, numa tristeza, e ela, vou sair da igreja, porque eu continuo errando e pecando. Não entende que nós, enquanto estivermos aqui no corpo terreno, nós seremos pecadores, seremos necessitados da misericórdia de Deus todo dia, é isso, Juliano? Irmão Júnior, quando eu quero acorrentar as almas dentro de um domínio institucional, e eu quero ter um domínio sobre isso, um poder sobre isso, e eu quero manipular esse grupo para lá e para cá, eu uso 2 ferramentas, uma delas você acabou de dizer, que é a culpa. É manipular pela culpa, pelo sentimento de culpa. Não acontece porque a culpa é sua. Não aconteceu porque a culpa é sua. O milagre não veio porque a culpa é sua. Seu filho não está aqui na igreja, a culpa é sua. Sua família não está junto com você, a culpa é sua. Então, esse é um tipo de manipulação que acaba com o ser humano, destrói o ser humano. As clínicas e lugares que atendem a psicologia estão com a agenda cheia por causa disso, carregados de culpa. E o segundo ponto, que é o medo. Se você não fizer tal, se você fizer tal, ameaça pelo medo. Se você não batizar, se você não for, se você não pagar parcela, se você não isso, se pelo medo. Então, pela culpa ou pelo medo, você aciona, lembra dos 3 cérebros? Você aciona o cérebro reptiliano. E a pessoa volta assim para casa e acha que tem que ir de novo no outro dia para poder Deus falar com ela de novo. Porque ela passa o dia angustiada, e passa mesmo. Sobrecarregou culpa. Quando Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados, que estão oprimidos,
que estão sobrecarregados de medo, de culpa, de impostos, de dízimos, de peso da tradição religiosa, esse peso, essa carga, essa canga que estavam sobre eles, esse jugo pesado, Jesus chega e fala: vocês que estão assim, venham a mim, porque o meu fardo é leve, é o fardo do amor, da misericórdia de Deus. O meu jugo tem, mas é leve, não machuca, é suave, não machuca. Mas tem um controle, que é do amor, é da graça, é da misericórdia, é do amor fraternal entre irmãos e irmãs. Não há acepção, não há condenação, não há juízo, é de igual para igual. E por que ele diz que o dele é assim? Ele diz: aprendei de mim, aprendam de mim. Ele estava ensinando. Se ele disse aprendam de mim, é porque ele estava ensinando. Então, aprendam isso que eu vou ensinar, porque eu sou manso e humilde, não só por aparência, eu sou humilde de coração. Então, quando Jesus atrai para ele esse povo que estava debaixo de um jugo pesado, de uma carga pesada, de um jugo que machucava, feria, arrancava a pele, fazia calo em cima de calos, fazia bolhas, ele puxa para ele e diz: vinde a mim. Para ir a Cristo tem que renunciar tudo, né?